Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tá, o Bluetooth está desligado. Hoje nós vamos falar sobre um caso, pelo que eu dei uma lida ali na jurisprudência, é uma jurisprudência aqui do Paraná, né, do estado que a gente mora, que a gente trabalha, e pelo que a gente deu uma lida ali, tinha uma administradora, tinha uma imobiliária envolvida, tá? Então, vou resumir para vocês o caso e vou abrir aqui para a gente fazer a análise. Nós faremos a análise dos erros que essa imobiliária e esse locador cometeram, né? E a gente vai abrir aqui para vocês o que eles erraram, a importância, né, de você não cometer esse erro. E a solução a gente vai dar exclusivamente para os nossos alunos. Então, essa primeira parte do vídeo, da aula, a gente vai expor para vocês o caso, falar as implicâncias desses erros deles e tudo mais. Mas a solução a gente vai dar para os nossos alunos, porque foi o que a gente prometeu para eles, né? Então, a gente está aproveitando para dar uma parte do conteúdo que a gente dá para eles, para vocês. E aí, claro, né, o restante a gente vai seguir com os nossos alunos, tá bom? Então, se você quiser entrar na turma, tanto da formação completa para historiador, quanto no curso FAST, a gente vai disponibilizar essa aula lá para os alunos com as soluções para não ocorrer esse tipo de problema. Aqui a gente só vai abranger, porque às vezes você nem imaginaria que isso poderia dar problema, né? E se você já tem um nível de conhecimento, já faz vistoria, você vai saber como evitar esse tipo de situação, tá bom? Então, vamos abrir aqui para vocês. O que aconteceu? Essa jurisprudência, eu rabisquei aqui, eu não sei mexer direito nesses editor aqui, então eu rabisquei ali para não aparecer o nome das partes, mas é público, é um processo público que vocês podem achar pelo número do processo, não é nada sigiloso, tá? Tá aberto, tanto é que eu achei ali no TJ. Deixa eu só achar a tela aqui que eu vou aumentar para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Se aumenta muito, acho que vocês não vão conseguir ler. Deixa eu ver. Vai ter que ficar aquele tamanho ali mesmo. Vocês podem abrir, se vocês quiserem, ali no tribunal, no TJ, vocês acham com esse número de processo para vocês lerem depois, tá? Então, o caso que aconteceu aqui é de pelo que a gente deu uma lida aqui, é de uma administradora que ela processou o locatário, querendo cobrar alguns reparos que, segundo ela, foram apontados na vistoria de saída e que não estavam divergentes da vistoria de entrada. E aí eles cobraram do locatário. E aí o locatário recorreu, né, da cobrança e... Não, a imobiliária recorreu da sentença que o primeiro juiz deu, né, o juiz leigo, e aí que gerou a jurisprudência com o segundo entendimento da turma recursal. Então, assim, qual que foi o prejuízo dessa imobiliária de ter cometido esse erro nas vistorias? Foi mais ou menos uns 15 mil reais, pelo que eu vi ali. Que eles cobraram 19 e o juiz deu 2.500. É um pouco mais de 15 mil, mas eu quis jogar 15 mil porque eu não fiz os cálculos certos, né? Eu só achei ali o valor e já coloquei aqui para vocês. Eles estavam cobrando 19 e o juiz deu 2.500. Então, é uma diferença bem gritante, assim, e a gente vê alguns padrões que ocorrem, que é nas desocupações a gente que acompanha nessa imobiliária. Por exemplo, uma coisa que a imobiliária estava cobrando era a pintura do imóvel, sendo que o inquilino pintou o imóvel na saída, só que para eles não estava bem pintado. E convenhamos, não sei aí, mas aqui no Paraná acontece muito da pintura tá ok, mas a imobiliária não querer aceitar por N motivos, porque ela quer que faça com o pintor dela, porque às vezes ela não quer devolver aquele FCI, e porque às vezes a pintura ficou ruim mesmo, às vezes o locatário, ele mesmo vai lá e pinta e a pintura realmente ficou ruim. E você vai conseguir comprovar isso, você vai ter que comprovar que essa pintura ficou ruim, não ficou igual à entrada, né? E era isso que eles queriam cobrar do locatário, mas eles não conseguiram provas o suficientes para dizer que essa pintura foi mal feita, tá? Então, entraram lá, cobraram 15 mil, deram 2.500. E aqui a gente vai mostrar para vocês qual que foi o entendimento do juiz, desse segundo juiz que gerou a jurisprudência, de não dar o valor total que eles estavam cobrando, tá? E vejam se vocês se identificam. Essa live aqui serve tanto para a imobiliária, que às vezes comete alguns excessos, ou que até tá certa, mas não consegue comprovar que está certa. Ela tá certa, o locatário realmente errou, ele não está entregando o imóvel do mesmo jeito que ele pegou na entrada, só que a imobiliária tem uma vistoria ruim que não consegue comprovar como que foi entregue esse imóvel e por isso não consegue cobrar o locatário, seja extrajudicialmente, que o locatário fala, me mostra na vistoria e não consegue, né, provar, seja judicialmente.
e também para o vistoriador, porque tem muita coisa aqui que foi erro do vistoriador, que ele cometeu, se realmente for o que aconteceu, né? Essa imobiliária aqui, ela não conseguiu comprovar muitas coisas, e por isso que ela teve essa condenação, ou não conseguiu receber esse valor, tá? Ela não conseguiu provar. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui pra gente ir junto aqui. Quando eu tiver que aumentar, eu aumento pra gente ver junto, tá? Então, ó, tá aqui ó, o valor, uma cobrança de R$19 mil e que foi pago aqui, ó, 2.500. Não foi pago, né? Mas o juiz sentenciou o locatário a pagar só 2.500, tá? Qual que foi o primeiro erro dessa imobiliária aqui? Vocês já vão ver aqui. O primeiro erro deles foi fazer a vistoria final sem o locatário. Eu vou dar uma resumida para vocês, mas pelo que o juiz falou, foi feita uma vistoria de saída, só que eles não colocaram no processo essa vistoria de saída com a assinatura do locatário e também não colocaram a vistoria sem assinatura, não colocaram a vistoria de saída lá. O que eles colocaram lá foi a revistoria ou vistoria de retorno, que foi o locatário recebeu ele foi notificado que tinha danos para serem feitos no imóvel, ele fez a pintura, fez algumas coisas que foi pontuado na saída, e na revistoria, eles começaram a falar que certas coisas não tinham sido corrigidas pelo locatário, só que essa revistoria eles fizeram sem o locatário. Não tem como, ali no processo não se tem a prova se na vistoria de saída o locatário estava presente ou não, porque não foi anexado no processo a vistoria de saída. A gente presume que ele, pelo menos, sabia que tinha que fazer certos reparos porque ele fez. Então, ele teve consciência que teve uma vistoria de saída e que teve reparos, porque ele fez alguns reparos que na revistoria foram reprovados. Só que essa revistoria, que é como se fosse uma segunda vistoria de saída, de retorno, o locatário não estava presente e, ao que tudo indica, pelo menos a imobiliária não conseguiu comprovar, ele não foi avisado que teria essa revistoria. Então, o preposto da imobiliária, o representante, o vistoriador, enfim, foi lá fazer essa revistoria, ver como é que foi esses danos, se realmente foi feito, se estava de acordo, só que o locatário não estava presente. E para o juiz, ele entendeu isso como uma vistoria de saída sem o locatário e como uma prova unilateral, quer dizer, uma pessoa só produziu essa prova, não tinha duas pessoas, não tinha as duas partes, só tinha uma parte produzindo a prova, e que era a parte mais interessada, que representa o locador. Então, o primeiro erro dessa imobiliária foi fazer a vistoria final, ou revistoria, sem o locatário. Guarde para sua vida, então, isso. Vistoria final, o locatário tem que ser avisado que vai ter com data e horário. E tem que ser de forma inequívoca, quer dizer, ele tem que dar ciência que ele recebeu esse aviso. Se ele não aparecer, se ele não assinar, daí é outra coisa, mas se você conseguir comprovar que você avisou ele, você vai estar resguardado. E revistoria também, porque, querendo ou não, a revistoria é uma vistoria de saída também, só que com uma finalidade um pouco diferente, mas continua sendo a finalidade de sanar os danos que foram apontados. Então, não deixa de ser uma vistoria de saída, e para o juiz ele entendeu como uma vistoria de saída e como uma prova unilateral, porque o locatário não foi avisado e não estava presente. Ao menos não se foi provado que ele foi avisado, né? Aí você vê a importância das provas, né? Às vezes a imobiliária até avisou, mas não conseguiu comprovar, né? Então vamos voltar lá. Ó, é isso que ele fala. O laudo de vistoria de saída não foi acostado aos autos, quer dizer, não, a imobiliária não anexou a vistoria de saída ali no processo. E o que ela anexou foi o laudo de revistoria, realizado unilateralmente por preposto da imobiliária, né, da administradora, após a vistoria de saída. E realização de reparos e pintura do locatário. Então, o locatário fez reparos, fez pintura e foi feita a revistoria, mas estava ausente a assinatura por parte do locatário ou seu representante. Mas, assim, a questão mesmo não é só a assinatura, é que ele não foi comunicado, porque já teve julgados, né, que o locatário não assinou, mas ele foi comunicado. Então, aqui, ó, diante da unilateralidade do referido documento e da ausência de provas de que tal vistoria final tenha sido acompanhada pelo réu, olha só, não tem provas para dizer que o locatário estava lá. Suas disposições, quer dizer, a disposição da vistoria de saída, têm que ser avaliadas e valoradas à luz das demais provas dos autos, não sendo possível tomá-las como situações constatadas e anuídas por ambas as partes. Então, como não tem a ciência do locatário, não tem assinatura, não tem nada que comprove que ele foi avisado, que teria essa revistoria, eles tiveram que desconsiderar. É como se não tivesse esse documento. Eles anexaram lá uma revistoria, mas o juiz não considerou. Não teve como considerar, porque foi uma prova unilateral. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar outras provas que foram anexadas no processo
E aí, a partir dessas provas, tomar o julgamento deles, né? Vamos continuar. Ops, aí, peraí, gente, que abriu um negócio errado aqui. Aí, deixa eu ver o que mais que fala. Então, o que eles consideraram? As fotografias, as vistorias e a prova oral, mas a principal prova que deveria ser a vistoria de saída, eles não consideraram, né? Então, vamos lá. Então, o juiz lá, primeiro, entendeu que através dessas provas ali, da vistoria, das fotos, e deu o valor de 2.500. Eles estavam pedindo 19.400. Aí, o segundo juiz começou a analisar. Então, primeira coisa que eles cobraram foi a pintura, que foi aquilo que eu comentei com vocês, que o réu localizou, quer dizer, realizou, né? Só que o vistoriador falou que precisava de retoque e tudo mais na revistoria. E aqui ele fala que não teve como comprovar que precisava de retoque, não restou demonstrado nos autos na medida em que não foram acostadas aos autos fotografias retiradas na vistoria de entrada e na revistoria. Então, eles fizeram lá, falaram que precisava de pintura de novo, que não estava bem pintado, mas eles não colocaram nenhuma prova disso, né? Não colocaram a vistoria de entrada, nem a revistoria as fotos, né, no processo, só depois que eles foram colocar. Então, o juiz não deu. Depois leiam ali, ele fala assim, com efeito, a indicação de necessidade de retoques e repinturas apenas em revistoria não é suficiente para comprovar a inadequação dos serviços do réu após a desocupação do imóvel, haja vista a unilateralidade da referida prova conforme já asseverei. Então, conforme ele disse, não tem como provar que precisava de retoque, porque o locatário não estava lá, o locatário não teve ciência e ainda eles nem tinham colocado nenhuma prova de como que estava essa pintura na entrada. Então, pintura não foi dado. Com certeza devia ser o maior valor que tinha ali, era a pintura. Aí que tem fechadura do portão e tal. Aqui, a fechadura do portão, ele deu. Olha só como a vistoria salva. Por que o juiz ele deu a fechadura do portão? Porque na entrada indicou que estava em bom estado. Então, na vistoria de entrada, independente de fotos, mas na vistoria de entrada dizia que as fechaduras do portão estavam em bom estado. E na vistoria final apontou que um dos portões estava com a fechadura quebrada. Então, teve uma comparação da entrada e uma comparação da saída. E não teve, o locatário não reclamou disso, né? Então, ele não fez, né, o reparo lá na revistoria, mas ele também, né, no processo, não reclamou. Então, o juiz foi lá e falou, não, beleza, isso aqui eu vou dar, porque foi provado e o locatário não está reclamando. Então, eu vou dar para ele esse valor, vou dar para a imobiliária o valor de R$180 que ela está cobrando. Aí vem, segundo erro que essa imobiliária cometeu, que tem muito, mas muito a ver com você que é vistoriador, ou você que faz as vistorias da sua imobiliária, você que é corretor imobiliária ou funcionário, enfim. Segundo erro que ela cometeu. Esquecer de citar itens na entrada e querer cobrar na saída. Então, olha só o caso. Não, e olha o que ele foi esquecido. Mesa de mármore. Então, a imobiliária estava cobrando uma mesa de mármore do locatário agora na saída. Aí tá lá, não consta na vistoria de entrada qualquer alusão à existência da referida mesa. Tampouco suas condições. Com efeito, impõe-se afastar a cobrança do item indicado na vistoria final e orçamentos apresentados pelo autor. Então, segundo a imobiliária, tinha uma mesa de mármore lá no imóvel e na hora da saída essa mesa desapareceu, não estava lá. E ela queria que o locatário repousse essa mesa, pagasse lá, comprasse uma nova ou pagasse o orçamento. Só que o juiz falou assim, eu olhei a vistoria de entrada e não tem nenhuma mesa de mármore aqui, não cita nada. Então, eu não vou deixar vocês cobrarem isso do locatário, porque que prova que vocês têm que existe essa mesa de mármore? Então, o que pode ter acontecido provavelmente, muito provavelmente? Várias situações. A imobiliária, às vezes, o locatário pediu para retirar essa mesa de mármore durante a locação. Foi retirada e não teve nenhuma formalização por e-mail, não ficou salvo, então a imobiliária esqueceu, pode ter sido um acordo direto com o proprietário e ele não avisou a imobiliária, ou, muito provável, o vistoriador pode ter esquecido de citar esse item na vistoria. Estava fazendo a vistoria, começou a fazer e pulou. Por algum motivo, pulou. A solução existe para isso, e eu vou dar na segunda parte, né, para os alunos, que é você ter um processo para você não esquecer itens na vistoria. Tem como você ter um processo, uma padronização para você não esquecer. Se você não tiver padronização, você vai esquecer, tá? Então,
Olha que interessante, essa é uma mulher, se não me engano, essa juíza, ela entende que você não pode cobrar algo que não tem como você provar que existe. E é certo isso, é correto, é justo, porque eu poderia mentir, dizer que tem uma mesa de mármore ali para querer ganhar vantagem, né, em cima do locatário, e realmente essa mesa nunca ter existido. Agora, se tivesse a bendita mesa de mármore lá, não ia ter o que fazer. Ter foto dela, tá na vistoria, o locatário ia ter que repor, ainda que fosse caro, porque mármore é caro. Mesa de mármore é muito caro, gente. Eu já fiz vistoria de mesa de mármore. É uma pedra natural, é super caro. Então, aí também deve ter sido não deve ter sido menos que R$ 1.000 para cima, com certeza disso, contando instalação, compra do material, fazer a mesa. Olha, deve ter sido bem caro. E não foi dado. Imagine esse proprietário, como não deve ter ficado, se realmente essa mesa existia. Imagine o prejuízo que esse proprietário levou por conta que o vistoriador esqueceu de colocar a mesa e a imobiliária vai levar a culpa, né? Porque é ela que representa ela, né? A imobiliária que faz a locação, ela que tem um contrato com o proprietário. Imagina o prejuízo que esse locador tomou e como eles devem estar muito bravo, mas muito bravo com essa imobiliária. Com certeza ele vai tirar a administração dali e essa imobiliária vai ter prejuízo. E corre o risco do locador entrar com uma ação contra essa imobiliária pelas perdas e danos, porque houve uma falha ali, né, na vistoria. Ou o vistoriador, né, dependendo, talvez também vá responder. Outro ponto que eu quero conversar com vocês, mais uma vez, ó, sobre esse segundo erro aqui, de esquecer de citar itens na entrada. É isso aqui, ó. O que não consta na entrada não pode ser cobrado na saída. Se você esqueceu de citar alguma coisa na entrada e na saída ali você percebe esse erro, esqueça. Esqueça, porque não adianta você querer cobrar, você não tem como comprovar. Se tiver como, assim, você tentar extrajudicialmente ver se o locatário se apela para o bom senso, para a boa-fé dele, ok. Mas pode ser que ele fale, não vou pagar e não tem como você comprovar que isso existia. Se for judicializado, muito provavelmente você vai perder. Claro, o juizado é uma caixinha de surpresas. Pode ser que o juiz lá, ele não tenha tanto conhecimento da área imobiliária, pode ser que na cabeça dele, por algum motivo, ele dê essa causa para a imobiliária, mas tem uma grande chance de não dar, né? E fica bem claro aqui, né, nessa decisão também sobre a limpeza do imóvel, que realmente o que não consta na vistoria, em qualquer outro documento formalizado, não é uma prova. Não tem como você cobrar o que o juiz fala. Foi cobrado a limpeza geral do imóvel, então o imóvel estava sujo na saída e a imobiliária cobrou a limpeza. E além disso, ela cobrou também a poda de uma árvore que para ele estava na saída, a árvore estava toda cheia de galho lá, não sei como é que chama, mas não estava podada. Então vamos ver desde o início, mas com ênfase nesse círculo azulzinho aqui. Então, olha só. Elencou a parte autora imobiliária em seu orçamento a rúbrica de limpeza geral no valor de R$ 200. E ainda pugnou pelo reembolso de despesas com poda de árvore e limpeza do imóvel no valor de R$ 300, conforme se extrai da petição inicial. Aparentemente, a cobrança em duplicidade de valores a título de limpeza. Isso porque ela cobrou R$ 200 ali da limpeza geral e mais poda de árvore e limpeza do imóvel de 300. Então, realmente ficou confuso, né? Não dá para entender qual que é a diferença dessas duas limpezas. Talvez a limpeza geral fosse limpeza, inclusive, do quintal, e a limpeza do imóvel seria essa parte interna, mas ficou bem esquisito mesmo. E olha só, na vistoria de entrada registrou-se que o piso da casa em todos os cômodos encontrava-se sujo, o que afasta a responsabilidade do locatário de entregar ao limpo. Não obstante isso, extrai-se das fotografias que instruíram a contestação, bem como a prova produzida em audiência, que houve realização de limpeza do imóvel pelo locatário. Então, a imobiliária estava cobrando a limpeza, sendo que o locatário entregou limpo. E ainda, na entrada, ela colocou que o piso estava sujo. É complicado você dizer que o imóvel está limpo, sendo que o piso de todo imóvel está sujo, né? Pode ser que realmente o imóvel foi limpo, e aí o pessoal fez vistoria, pelo que eu vi, é uma casa, né? É uma casa, o piso da casa. Então, às vezes, entrou poeira, sujeira do quintal para dentro e ficou tudo sujo. Pode até ter acontecido, mas está sujo. Mesmo que tenha sido limpado por ter entrado sujeira ali, sujou. Então, ficou sujo. Não tem como dizer que uma casa está limpa com o piso de todo cômodo, todos os cômodos sujos, né? Então, realmente não tinha como cobrar. Então, olha só, ela cometeu um erro. Ela cobrou algo errado e que, nesse caso, foi bom para o locatário. Você vê como a vistoria protege ambas as partes. Nesse caso, o locatário foi protegido pela vistoria de entrada, porque na vistoria constava que estava sujo e ele ainda entregou limpo. Ele ainda entregou limpo o imóvel. Se ele quisesse entregar com o piso sujo, ele poderia, porque na entrada estava assim. Então, você já começa a pender um pouquinho para o lado do locatário aqui, né? Você começa a entender por que o juiz não deu as causas para a imobiliária.
Aí, olha que interessante, como eu acabei de falar para vocês, o que não tiver na vistoria não tem como ser cobrado. Por fim, não se extrai da documentação carreada aos autos qualquer imposição ao locatário de responsabilidade pela poda de árvores, tampouco a existência de vistoria de entrada contra esse ponto, razão pela qual impõe-se afastar a cobrança dos referidos itens. Então, aqui, a gente tem mais um ensinamento. A vistoria de entrada, ela é uma prova primária, as demais são secundárias. Então, a vistoria sempre vai ser a prova principal, sempre. Você que é imobiliária, que é corretor, vai concordar comigo. Quando ocorre uma situação de contestação na sua imobiliária, quando você tem um problema na saída do imóvel, qual documento que você primeiramente recorre? É a vistoria de entrada. Então, a vistoria é a prova principal. Não é conversa no WhatsApp, não é e-mail, não é acordo entre as partes, não é vídeo, gente. Parem com essa mania de querer fazer vistoria só por vídeo. Não é um vídeo que você manda para o locatário do imóvel inteiro e isso é vistoria. Não, a principal prova é a vistoria. Tanto é o que o juiz falou. Olha só, vamos ler de novo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele fala assim: não se extrai da documentação, né, que a imobiliária apresentou nos autos qualquer imposição ao locatário de responsabilidade pela poda da árvore. Então, não tinha nenhum documento, nenhum contrato, nenhuma cláusula no contrato, nenhum documento que ele assinou dizendo, ó, poda de árvore vai ser sua responsabilidade. Muito embora, segundo a lei, né, a manutenção do imóvel é de responsabilidade do locatário. Se o juiz fosse por essa linha, ele entenderia que a manutenção é de responsabilidade do locatário. Só que qual que é o problema? Você não sabe se essa árvore foi entregue podada para o locatário, então gera uma discussão. Ah, não, se ele não foi entregue para ele podada, ele também não tem que podar a árvore. Não sei quanto tempo que ele ficou no imóvel, né? Ele pode ter ficado 1 ano, às vezes não deu tempo de ter que podar uma árvore. Só que aí ele fala, e também, ó, além de não ter nenhum documento que diria que ele teria que podar essas árvores, na vistoria de entrada, quanto a esse ponto, não tem nada. Não tem nada falando sobre a poda da árvore. Aí entra nisso que eu falei. Ele é obrigado a fazer manutenção, porém, na vistoria de entrada não consta que ele fazia poda, que a árvore foi entregue podada para ele. Então, não tem que entregar da mesma forma que recebeu. Então, aí gera essa discussão. Então, se não tem prova que foi entregue com a árvore podada, não tem por que eu cobrar dele na saída que ele pode uma árvore. E é porque é caro também, gente, podar uma árvore. Ó, eu sei que eu tive que fazer uma alocação que a gente administrava e é caro. Muito caro, e às vezes tem que conseguir alvará de prefeitura, é toda uma burocracia. Então, como é algo muito oneroso, muitas das vezes vai ter esse entendimento. Se não foi entregue podado, não vai cobrar podado do locatário na saída. Então, mais uma vez, você entende que a vistoria é uma prova primária. Se tivesse sido colocado lá na vistoria de entrada, ó, a árvore, você não precisava nem colocar espécie, porque você não é engenheiro ambiental ou biólogo, enfim, para saber que tipo de árvore que é, mas se tivesse colocado, ó, a árvore, tem tantas árvores no imóvel, 5 árvores podadas, ou pelo menos uma delas podadas, e tirasse foto, e aí sim seria interessante a imobiliária se precaver e colocar no contrato, né, que o locatário está recebendo podado, que ele tem que fazer manutenção, com toda certeza ele teria que fazer no final. Só que não teve isso. Então, e não tinha, aí não tinha nem outras provas para dizer que essa árvore foi podada, não tinha uma nota fiscal, não tinha nada. Então, o juiz afastou essa responsabilidade do locatário. Então, mais uma vez, a gente entende. Sempre pensem nisso quando vocês forem fazer vistoria na imobiliária de vocês. Que tipo de profissional vocês vão contratar? Se é um bom profissional ou não? Que tipo de vistoria vocês têm recebido? Que tipo de reclamações vocês têm recebido em relação à vistoria, tanto do locatário quanto do locador? Como tem vindo essas contestações? Sempre é o mesmo assunto? Sempre são as mesmas coisas? Sempre tem um monte de contestação? É normal ter contestação, porque o locatário sempre tem medo de cobrarem alguma coisa dele. Às vezes ele vai repetir até o que já está na vistoria, ou querer mais palavras, mais detalhes naquela contestação. Mas assim, quantas contestações tem vindos que você diz assim, puxa, isso aqui é verdade, faltou na vistoria? Toda a sua alocação que tem contestação realmente é verdade? Realmente, puxa, isso aqui pecou, isso aqui faltou na vistoria, o locatário tá certo? Tem que avaliar, porque se você tem recebido muitas contestações que tem razão, que o locatário tem razão em contestar, se sempre são as mesmas coisas, sempre está dando problema na saída que você vê que na entrada, se tivesse citado de forma mais clara, teria evitado esse problema, então você está com um problema no seu processo de vistorias. Seja porque o profissional não é qualificado,
tem preguiça de fazer, você pode estar pagando pouco, então aí o profissional faz de qualquer jeito, você pega um profissional que não é super qualificado, ou você não tem um processo, você quer que a pessoa faça vistoria com o imóvel, com o locatário se mudando, ou com uma manutenção no meio, o pessoal pintando o imóvel, limpando, e você querendo que faça a vistoria ao mesmo tempo. Alguma coisa está errada, que a vistoria, ela tem que ser para te blindar, para te evitar de problemas, não para causar problemas. Essa vistoria aqui mais atrapalhou do que ajudou, se você for ver. Colocaram que o imóvel estava com o piso limpo, sujo, e aí queriam cobrar na saída limpo. Esqueceram de colocar que a árvore estava podada, esqueceram de colocar uma mesa de mármore. Teve outra coisa que eles esqueceram da mesa de mármore aqui, é que eu não coloquei, porque senão já ia repetir, ó, da limpeza. Não, da limpeza até falou. Aqui, ó, cadeados. Eles, aqui, ó, não tem nenhuma alusão da existência de cadeados. Também esqueceram disso. Ainda não foi tão caro, né, o valor. Aqui ele nem citou da mesa de mármore, fiquei curiosa para saber o valor. Mas aqui, ó, R$ 125 mais R$ 90. Então, já um custo. E de onde que você acha que vai sair esses valores? O proprietário vai cobrar da imobiliária. Então, assim, você tem que verificar o seu processo. Eu vou agora, né, encerrar aqui para a gente dar continuidade com os alunos, mas levem isso como dica. Observem as reclamações que vocês têm tido de vistoria de entrada e de saída. Vejam se quem está reclamando tem razão e vejam o que podia ter sido evitado ali, porque vocês vão achar coisa. Vejam se não tem acontecido isso do pessoal esquecer de citar coisas. Às vezes a pessoa cita o item, mas igual acontece aqui, ó, não cita as condições desse item, né? Só coloca que tem uma mesa de mármore, que eu já falei para vocês sobre ser generalista na vistoria, muito genérico. Você coloca assim, mesa de mármore. Você não coloca o estado, você não coloca se ela é embutida, por exemplo, lá na parede colada, né? Você não coloca como que é a sustentação dessa mesa, às vezes é aquelas mãos francesas. E aí você começa a ter problema, essa mesa quebra no meio da locação, você não sabe de quem que é a responsabilidade, porque na vistoria não consta como que era a sustentação dessa mesa, não tem foto, ou tem a foto, só uma foto de longe dela, não tem foto por baixo. Então tem várias coisas que você pode evitar com a vistoria, né? Como eu sempre digo, a vistoria não é só para você cobrar do locatário que ele entregue na saída da mesma forma, mas ela também é para você evitar conflitos durante a locação, né? Então, o número do processo está ali, vocês podem olhar, né, o número do processo. Ah, e última coisa aqui, ó. Olha que legal essa lição que o juiz dá no julgamento dele. Por fim, não se extrai da documentação carreada aos autos, quer dizer, o documento que o pessoal colocou lá no processo, qualquer imposição ao locatário de responsabilidade pela poda de árvores, tampouco a existência de vistoria de entrada quanto a esse ponto. Razão pela qual impõe-se afastar a cobrança dos referidos itens. Ah, não, isso aqui eu já li. Desculpa, gente. Não é isso. Aqui, ó. Aqui, nada a ver. Esse aqui, ó. Olha só. Por ausência de respaldos nas provas produzidas nos autos, o juiz, ele entendeu que certas coisas não poderiam ser cobradas. Então, o que essa imobiliária estava pedindo na segunda instância? Estava pedindo para reformarem a sentença. Quer dizer, ó, o primeiro juiz não concordou, eu quero que o segundo juiz, o pessoal da turma recursal, concordem com o que eu estou cobrando. Só que o entendimento dele foi que, pela ausência de provas produzidas nos autos, não tinha como reformar essa sentença, não tinha como dar o que a imobiliária estava pedindo. Foi a ausência de provas. Então, mais uma vez, eu entro naquilo que eu falei para vocês, que a vistoria é a prova primária. Então, se você não provar o que você está falando, não tem como você receber. O que não tiver escrito ali, não tem como ser comprovado. Então, sempre façam boas vistorias, arquivem bem essas vistorias para vocês não perderem elas depois e não ter como colocar num processo, não conseguirem se blindar. Guardem bem as fotos sempre com data e horário. E entendam que quando você vai para um processo judicial, o juiz não te conhece. Ele não conhece o locatário, não conhece o locador, não conhece a imobiliária. Ele não sabe quem você é. Ele não sabe quem está falando a verdade. Não tem como ele saber, ele nem te conhece. Mesmo que ele te conhecesse, ele até não pode, né, julgar. Se ele tiver qualquer vínculo com a pessoa, ele não pode nem julgar, ele tem que mandar outro juiz no lugar dele. Então, ele não conhece você. Ele não vai julgar uma causa baseado na sua palavra, na sua boa-fé, na sua boa-fé não comprovada, né? No seu caráter, na sua idade. Ah, eu sou um senhorzinho tão bonzinho, tadinho de mim. Não, ele não vai. Ele vai julgar com base nas provas. E aqui, essa imobiliária perdeu, ela poderia estar correta, talvez ela tivesse certa. Só que aqui ela perdeu porque ela não conseguiu provar que ela estava certa, ela não conseguiu comprovar
que os danos que ela estava apontando ali realmente aconteceram, realmente na entrada estava de um jeito e na saída estava de outro. Primeiro, porque produziram uma prova sem o locatário. Segundo, porque teve inúmeros erros na vistoria de entrada. Falta de itens, citar uma coisa e cobrar outra na saída, não citar certas coisas que deveriam citar. Por exemplo, tinha árvore na vistoria, mas não fala sobre a poda da árvore, não fala que a árvore estava podada. Então, eles cometeram muitos erros. Até se vocês quiserem dar soluções aí nos comentários, ou mais erros que vocês viram que pode ter passado aqui, vocês podem colocar. E tudo se resume a isso. Eles não conseguiram comprovar. Se eles tivessem conseguido comprovar com uma boa vistoria de entrada, sem faltar itens, uma vistoria farta de detalhes, de fotos e de descrição detalhada de como estava aquele item ali, com certeza seria outro cenário, seria outra decisão de sentença. Mas aqui, infelizmente, a imobiliária perdeu. Então, pessoal, quem quiser acompanhar a gente na segunda parte da aula, quiser ser aluno, daqui a pouco eu já vou subir a aula lá. E você que quiser fazer boas vistorias para evitar esse tipo de problema, seja você vistoriador, seja você imobiliária, tem nossos treinamentos, é só você acessar o nosso site wagnerbarroso.com. Inclusive, nós temos mentorias para as imobiliárias que a gente dá, que a gente tem tido sucesso em relação a isso, que é para você ter um processo bem fechadinho da vistoria do início ao fim, para que você não tenha esses tipos de problema. Tem muita coisa que você pode evitar com a vistoria. 50% é salvo por vistoria de entrada e vistoria de saída. Os outros 50% é inadimplência, relacionamento com o locatário, que daí eu não vou mentorar você, que daí não é minha área. Então, a gente fica à disposição, façam um bom proveito, mas vocês refletindo aqui sobre esses erros dessas imobiliárias, com certeza vocês vão conseguir tirar muitas lições para vocês. Um abraço para vocês, tchau, tchau.